Eu não sei se essa mensagem vai chegar até vocês, Domingos e Marta Felice, mas eu quero que vocês se sintam homenageados, porque eu vou publicar aqui que eu aprendi com vocês que um homem precisa de muito pouca coisa para viver bem. Na verdade, ele precisa de três coisas apenas, que são um teto, uma mesa e amigos. Eu quero acrescentar, pela minha vivência, que além de tudo isso, é importante também ter ídolos. E graças a Deus eu os tenho de sobra. Né? É muita gente boa para a gente se inspirar, para admirar. E tudo isso para dizer que o tema de hoje, que eu proponho, é a leitura da obra Judoka, de Thierry Frémaux, acho que assim pronuncia, Thierry Frémaux, que vem a ser o diretor do Festival de Cinema de Cannes. Eu não entendo muito da indústria envolvendo o cinema, adoro filmes, mas eu achei muito elogiosa, muito ousada também, a proposta do autor de comparar a vida dele com a vida do sensei Jigoro Kano, o criador do judô. Eu não sou judoca, pelo menos não na ativa, mas eu compreendo que a proposta original de Jigoro Kano extrapola em muito os limites do esporte, né? Ele cuidou ali da formação de cidadãos e de um mundo melhor. Sabem que Jigoro Kano ele influenciou todas as outras artes marciais, né? Aquele sistema de faixas que hoje até a capoeira tem, Kung Fu, né? Aquele sisteminha todo, ele vem do gênio de Jigoro Kano, que quando houve a abertura de portos do Japão, ali voltando na história, o Japão tinha ficado 300, 400 anos isolado, ele rapidamente começou a absorver tudo que o Ocidente tinha de mais atualizado, né? Ele aplicou princípios da física às artes marciais, tirou toda a parafernália religiosa, né, e construiu um sistema eficiente. Claro, defesa pessoal, de saúde e tudo mais, mas principalmente de formação de mentalidade. A fortaleza do caminho suave está nos princípios que ele carrega. Né? São dois princípios básicos. Antes de falar do livro aqui, eu vou introduzir porque faz sentido. O professor Kano ele diz que em tudo se deve aplicar o princípio do mínimo esforço com o máximo resultado. Importante isso. E o segundo, ele prega a atitude de prosperidade e benefício mútuos. Sempre uma relação individual, uma relação social, tem que ser pautada na regra do ganha-ganha. Né? Eu só ganho se você também ganha. E assim nós vamos construir algo melhor. Né? Digno de nota, professor Kano. Quem não conhece, eu sugiro que vá rápido conhecer. Inclusive, o primeiro filme do Akira Kurosawa, chamado Sugata Sanshiro, fala sobre Jigoro Kano, fala sobre a criação do judô, a criação desse Japão moderno, né? Ali naquele momento, aquilo que embalava ali as mentalidades. Né? Jigoro Kano era também fã ardoroso do Barão de Coubertin, que foi o criador dos Jogos Olímpicos Modernos. Né? Jigoro Kano falava não sei quantas línguas, 3, 4 línguas, né? Falava inglês, falava francês, patrono da educação no país dele. Né? Ele recebeu do imperador a incumbência, através de política governamental, de criar uma disciplina que integrasse a juventude, né? E que ao mesmo tempo não deixasse se perder aquele Japão antigo, né? A classe samurai, aquela coisa toda. Houve um choque na época e o professor Kano conseguiu com louvor. Né? Bom, eu separei um trecho do livro aqui, uma edição muito boa da editora Fósforo, com tradução de Heloísa Araújo Ribeiro, direto do francês. É bom dar os créditos, né? Afinal de contas, os direitos autorais são devidos. O capítulo
intermediário aqui, 12 tatames, trecho que eu separei, eu gostaria de ler para vocês, que é o seguinte. Vamos lá. Numa época em que o sagrado voltou com tudo, os judokas recorrem a Jigoro Kano. É bem possível que o fascínio que ele continua a exercer se deva ao que parece ser modéstia, discrição, quase mutismo, uma decência comprovada por documentos guardados na Kodokan. Kodokan é o instituto que ele criou. Nas raras fotos de então, ele aparece discretamente. Quando jovem, parece um sábio. Quando velho, também. Seu rosto de bebê se transforma em lenda pelo traje tradicional e pelo bigode. É prudente e instruído. Escreve muito, mas poucos sabem disso no Ocidente. Kano virou adulto com a morte da mãe. Tomado por um sentido de dever, torna-se um mensageiro, um guia, um inspirador. Pensa o judô como esporte e não como simples método de luta, como superação de si. Não confronto com o grande inimigo invisível. Nada de passado mitológico, de monastério escondido na neve, entre esporão e falésia de 2.000 metros de altitude. Nenhum velho mestre de barbicha caminhando sozinho na montanha, pensando em haikus definitivos. O judô será urbano e moderno, imaginado por um homem pouco mais velho do que seus alunos. Uma forma está surgindo. Eu penso que o judô não é algo restrito à educação infantil, né? O judô é muito mais. E vale a pena recorrer à obra do Sensei Kano. Ele tem vários livros. Um outro livro dele mesmo, chamado Energia Física e Mental, em que ele descreve esses princípios do judô de aplicação na vida diária, né? Infelizmente, eu acho que o nosso guardador de fatos, né, o nosso cérebro, deve ter algum defeito que a gente infelizmente não consegue sempre se lembrar de tudo que lê, sempre não consegue sempre pôr tudo em prática, né? Infelizmente. Mas ou talvez o sentido da vida seja também seguir tentando. Eu gostaria de ler só mais um trechinho aqui, que é o seguinte. Foi nessa ilha, imóvel durante séculos, na paz de seus templos e na neve de suas montanhas, que Jigoro Kano veio ao mundo. Alguns anos depois de seu nascimento, tudo muda. A ilha que estava trancada desde 1639 vai acolher o que não se parece com ela. O povo que estava acomodado com suas tradições agora sabe que existem outros lugares. Essa nova era dará ao filho do marinheiro o gosto pelo mar aberto e a vontade de viajar. Aos 10 anos, Jigoro perde a mãe. Pensamos em um filme de Ozu. A vida não passa de uma sequência de separações dos entes queridos. Em seus filmes, as mulheres são fortes e delicadas. A emocionante lembrança daquela que cuidava dele nunca mais o deixará. E os historiadores consideram que tudo o que ele fez na vida foi apenas uma longa celebração dessa mulher amorosa e exigente. O pedagoga também estava convencido de que a cultura formava os seres. Assim que pôde, Kano começou a ler de maneira compulsiva e a devorar Confúcio, que exercerá uma forte influência intelectual sobre ele, incitando-o a refletir e, depois, a escrever. Então vê que Sensei Kano também tinha essa vontade de imitar, né, grandes mentes que passaram pela Terra e deixaram uma senda aberta, né, que pode facilitar a nossa vida. Continuando. Uma palavra sobre Confúcio, que não se ensina aos pequenos europeus. Mais conhecido por seu nome do que por sua obra, o filósofo chinês, que viveu entre 551 a 479 a.C., é, como seus colegas gregos e romanos que vieram depois dele, autor de alguns aforismos fulgurantes, semeados com devoção no pensamento do mundo. Quem compreende o novo, valorizando o antigo, pode se tornar um mestre, escrevia ele, como uma descrição do processo que levou Kano a renovar a história das escolas de luta asiáticas para criar o judô. Vamos lá. Confúcio, que considerava com razão, e antes dos semiólogos, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, disse algumas verdades que hoje podem parecer banais, só que ele as escreveu há 20 séculos, e são inúmeras. Ele imaginava, por exemplo, que o ser humano conseguiria um dia se mostrar virtuoso pelo controle de si, pela integridade de seu pensamento, a fidelidade a seus engajamentos, a lealdade, a cortesia e a busca da justiça. Em suma,
uma espécie de harmonia com o outro. Eu sei, não chegamos lá. De fato, existe uma teoria da conspiração que eu procurei antes de gravar esse vídeo aqui, não consegui achar. Se alguém conseguir achar e quiser comentar, eu agradeço. Que diz que nos anos 30, Jigoro Kano morreu em 38, depois de ter conseguido inscrever o Japão no Comitê Olímpico Internacional, inscrito o judô, né, como esporte olímpico. Ele veio a falecer de pneumonia. Diz a tal teoria, que a gente não comprova, né, mas gera muitos views, muitos likes, né, nas redes sociais, que o que aconteceu foi, Jigoro Kano gozava de tanto prestígio perante o seu povo, ele era tão, mas tão respeitado, que naquela confusão dos anos 30 ali, das ideologias, né, de fascismo e comunismo e coisa e tal, o Partido Fascista, a gente sabe que o Japão caiu na guerra, na Segunda Grande Guerra, né, do lado do eixo. O Partido Fascista japonês queria conquistar a Kodokan, porque seria um importante instrumento de propaganda. E Jigoro Kano teria resistido, né, porque ele, além de tudo, era um internacionalista, né, ele não tinha esse viés nacionalista estrito, né, muito pelo contrário, era um humanista com H maiúsculo. E Jigoro Kano teria então sido assassinado, teria sido envenenado, né, segundo querem dizer, porque logo após a morte dele, a Kodokan de fato caiu nas mãos do tal Partido Fascista e o Japão entrou na guerra do lado de Mussolini e tal. Muito triste para todo mundo, né? Jigoro Kano, felizmente, não viveu para ver isso, né? E quando Akira Kurosawa publicou o seu primeiro filme, que eu comentei, ele foi acusado, porque foi antes do final da guerra que ele lançou o filme, o Sugata Sanshiro, em preto e branco e tal. E ele foi acusado, entre lá os graduados do exército japonês, de ter feito um filme ocidentalizado demais, né? E imagina, um filme lindo, um filme poético. Bom, só terminar então essa história com essa pimenta no final. Total reverência à memória do professor Jigoro Kano, que muito mais do que o patrono da educação japonesa, para mim é um ser de luz que um dia andou pela Terra e frequentou a humanidade, né? E com certeza tem outras pessoas assim nesse momento, ali tomando um café na esquina, ali participando de algum grupo, e é muita sorte poder reconhecê-los. Muito obrigado. Como diria o judoca, né? Obrigado.